Bom, gente, tem mais um detalhezinho aqui que eu acho que é legal a gente falar sobre a equação de segundo grau, que é o seguinte. Bom, a gente já viu que na equação de segundo grau a forma geral é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Beleza. A gente já viu também que a forma que a gente calcula as raízes é x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, sendo que o delta sempre é b ao quadrado menos 4ac, tá bom? Beleza, muito bem. Tem uma coisinha aí interessante nessa... Interessante não, né? Uma coisinha peculiar nisso aqui, que é esse mais ou menos raiz de delta. Ele é meio esquisitão, né? Mais ou menos raiz de delta. Que é disso que eu queria fazer um comentário aqui. Isso aqui é uma observação complementar. É o seguinte. O valor de delta, pode ser que eu calculo ele aqui e ele dê zero. Pode ser que eu calculo aqui e ele dá um número positivo, mais não sei quanto, certo? Pode ser que eu calculo ele aqui também e dá um número negativo, menos não sei quanto. Só que olha só que louco. Se ele der zero, olha como é que vai ficar essa nossa equação aqui. Vai ficar x é igual a menos b mais ou menos raiz de zero dividido por 2a. Raiz de zero, que número vezes ele mesmo dá zero? É o zero mesmo, né? Então isso aqui dá zero. Isso aqui é a mesma coisa que escrever menos b dividido por 2a. Isso aqui é só se o delta for igual a zero, viu, gente? Eu não anoto isso aqui em nenhum lugar, não. É só se delta é igual a zero. Aí é isso que isso vira isso, tá? Não faz confusão, não. Menos b igual a zero. Mas lembra que eu te falei que toda equação de segundo grau tem duas raízes, o x1 e o x2, que uma delas vai pegar o mais raiz de delta e o outro vai pegar o menos raiz de delta? Olha como é que isso aqui vai ficar. Menos b mais zero dividido por 2a vai ficar menos b dividido por 2a. E se eu pegar menos b menos zero dividido por 2a, vai ficar a mesma coisa. Menos b dividido por 2a. Então, o x1 vai ser isso aqui e o x2 vai ser a mesma coisa. Ou seja, o x1 vai ser igual ao x2. Opa, x2. A gente faz linhazinha assim porque não é x ao quadrado, né? Então, o x1 vai ser igual ao x2, tá? Isso sempre vai acontecer quando o delta for zero, por conta disso, tá? Agora, quando o delta é positivo, aí sim, aqui vai ter um valor aqui dentro, né? Então, se delta é maior que zero, ou seja, todo número maior que zero é positivo, né? Então, se o delta é positivo, eu vou ter que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de um número positivo, mais alguma coisa, dividido por 2a. A raiz de um número positivo é um outro número positivo também. Então, eu vou ter que aqui menos b, mais ou menos um número positivo, né? Dividido por 2a. Ou seja, eu vou ter que no x1 vai ser menos b mais um número lá que eu calculei, né? Que a raiz de delta vai ser um número positivo dividido por 2a. E o x duas linhas vai ser o menos b menos aquele mesmo número lá que eu calculei, que é isso mesmo coisa que tiver aqui, vai estar aqui também, só que aqui vai estar mais a coisa e aqui menos a coisa, dividido por 2a, e eu vou ter duas raízes distintas. E a última observação é a seguinte. Tá, e se o delta for menor que zero, ou seja, todo número menor que zero é negativo, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, que é c, né? C delta é menor que zero. Vamos ter que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de um número negativo dividido por 2a. Cara, aí que é o problema. Por quê? Porque como é que a gente faz a raiz, né? Por exemplo, raiz de 16. A gente se pergunta, que número vezes ele mesmo dá 16? Né? Isso aqui é a mesma coisa que número vezes ele mesmo dá 16. No caso aqui a gente sabe que é 4, né? Mais 4 vezes mais 4 dá 16. Só que no caso da raiz negativa, a pergunta vai ser, que número vezes ele mesmo dá menos 16? Só que qual que é o problema? Esse menos aqui. Por quê? Porque mesmo que eu force a barra aqui, tentando botar menos aqui do lado de cá para tentar ficar igual ao menos do lado de lá, por exemplo, menos 4
vezes menos 4. Qual que é o problema? Menos vezes menos dá mais. Vai dar mais 16. Ou seja, dentro dos números normais do mundo, né, que são os números reais que existem, a gente não tem solução disso aqui. A gente não consegue resolver, tá? Então, se o delta for menor que zero, a gente não consegue resolver, tá? Essa aí é que é, ó, as considerações finais aí que eu queria fazer da equação do segundo grau, beleza?